Olá, internauta do UOL. Eu sou Vladimir Maluf, de UOL Comportamento, e hoje a gente está aqui para ter um debate sobre o atual panorama da comunidade gay no Brasil. Atualmente, muitas mudanças aconteceram. A sociedade, a gente quer saber como é que a sociedade está vendo isso, e por isso a gente trouxe alguns convidados aqui para conversar com a gente. O primeiro deles é Edith Modesto. Ela é doutora em semiótica pela USP, terapeuta especializada em diversidade sexual e fundadora do Grupo de Pais de Homossexuais, o GPH. Depois, o João Borzino, que é médico clínico, sexologista e terapeuta sexual. Aqui no estúdio também a Vange Leonel, que é cantora, compositora, escritora e está lançando agora um livro que chama Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil. Pelo Skype, de Porto Alegre, a advogada especializada em direito homoafetivo, Maria Berenice Dias. Eu queria começar perguntando para você, doutor João, por que ainda é tão difícil as pessoas aceitarem o que é diferente? Então, isso é uma coisa interessante que você está me perguntando, porque é uma tendência que existe dos grupos em adotarem padrões, né? No tocante ao homoerotismo, costuma-se adotar padrões para o quê? Porque a ideia é que a sociedade se organize em famílias e essas famílias se reproduzam e se relacionem. O indivíduo que entra com um desvio dentro disso, ele não é visto como uma apresentação diferente, ele é visto como um desvio, pela maioria. Então, é aquele indivíduo que vai tirar o pai do caminho de ser pai, a mãe do caminho de ser mãe, o filho de reproduzir e dar netos para os pais. Então, ele não é visto como uma apresentação a mais do ser humano, e sim algo que vai desviar a norma, né? Quando a gente fala em seleção natural, em que os indivíduos têm que reproduzir para melhorar a espécie, ele seria o discriminável, o viés. É nesse sentido. E é daí também que vem a dificuldade do homossexual se aceitar? Com certeza, em cheio. Matou. A grande dificuldade que assim, eu acompanho muito em consultório, que eu ajudo muitos indivíduos a aceitarem a sua própria natureza, é ver essa natureza com naturalidade, né? Respeitar o que instintivamente aflora nele, porque ele foi educado a fazer diferente. Aquele velho papinho. O cachorrinho é com a cachorrinha, a vaquinha é com o boi. Aquela historinha que vem socialmente, culturalmente para a gente, pela religião, é o que ele foi, é o script que traçaram para a vida dele. Mas isso você acha que está mudando? Eu acho que... está mais fácil? Olha, está difícil ainda. É muito complicado. O que a gente acompanha é que, no geral, a gente tem a sociedade passa para o indivíduo, ele desde pequenininho aprende com o papai e com a mamãe. E assim ele vai crescer, casar com uma mulher, ter filhos, envelhecer e ter netinhos. Vange, você acha que é difícil ainda essa aceitação? Eu acho que é difícil ainda, mas está um pouco mais fácil graças a pelo menos 2 décadas aqui no Brasil de martelação dos movimentos LGBT em cima do conceito da visibilidade. Então, o que nos últimos 15 anos os movimentos LGBT fizeram aqui no Brasil? Pelo menos as primeiras paradas calcavam bastante em cima de sair do armário, tornar-se visível. Depois a gente vai buscando os direitos e tudo, porque é preciso a sociedade na rua, inclusive indivíduos, a comunidade LGBT na rua, para pressionar por leis. Porque a gente sabe que a pressão da bancada evangélica, por exemplo, no Congresso é muito forte. Eles têm um lobby muito forte para aprovar leis que agradam a própria bancada. E, nesse sentido, eles barram toda a tentativa do movimento LGBT de aprovar leis que nos equiparem, não é nem que nos deem privilégios, que nos equiparem aos heterossexuais. Então, a gente tem uma pouca força ainda de lobby no Congresso. Embora tenha uma bancada de diversidade sexual, na hora do vamos ver, não é todo mundo que vai lá e põe a mão no fogo por LGBT.
Então é difícil. Está mais fácil, mas continua sendo difícil. E você acha que é isso que os gays querem? Eles querem equiparação ou eles querem diferenciação? Não, o contato que eu tenho com movimentos LGBTs organizados querem equiparação de direitos. Não querem diferenciação, nem nenhuma lei que dê algum privilégio. Fala-se muito que da lei anti-homofobia, principalmente os detratores da lei, na maioria deles religiosos, estão preocupados com a liberdade de culto. Então, eles não poderiam falar nas missas e nos serviços e nos cultos que homossexuais são pervertidos. Essa é a grande questão que está sendo discutida em termos dessa lei. Qual é o limite da liberdade de expressão homofóbica? Até onde é justo? Nós queremos no PLC uma especificação da lei de do crime de homofobia. Quer dizer, um crime de ódio ele tem uma qualificação a mais, porque é um motivo torpe. Você bater em alguém só porque ele é homossexual é um motivo torpe. Então, isso tem que ser qualificado como crime de ódio. Eu acho que, um pouco o que ela falou, diversidade não é desigualdade, mas eu acho que a diversidade tem que permanecer. Igualdade de direitos, exato, mas respeito à diversidade. Não é uma luta para todo mundo ser igual, porque ninguém é igual um ao outro. E nada na natureza, nem no mundo vegetal, nem mineral, nada. Essa é uma confusão que se faz muito. É igualdade de condições, isso, é igualdade de oportunidades, igualdade de direitos. Eu queria aproveitar esse assunto. O respeito à diferença. O direito de ser diferente. O direito de ser diferente. Eu queria aproveitar que a gente entrou nesse assunto até onde que vai o direito das pessoas expressarem o que sentem em relação aos homossexuais, para perguntar para a doutora Maria Berenice, que está lá em Porto Alegre, mas ela está conectada aqui com a gente. Eu queria que ela ajudasse a esclarecer essa questão. Até onde as pessoas têm o direito de exprimir as suas opiniões, que sejam contra os homossexuais, seja nas igrejas ou fora delas. Até onde elas podem se expressar. Doutora Berenice, a senhora me escuta? Escuto, sim. Até onde tem o direito, até onde não afronta a liberdade e o direito do outro. Por exemplo, as igrejas podem ter as regras dele. Por exemplo, a igreja católica não casa quem é divorciado. O conceito deles continua casado. Esse é um direito que a igreja tem de fazer. Então, assim, há outras regras que as igrejas podem manter, ou seja, não casar homossexuais. Nem por isso vai configurar eventual crime de homofobia, que é o grande medo que a gente tem. Agora, indiscriminadamente, falar dos homossexuais, colocá-los numa situação de desigualdade, afrontá-los, isto é crime dentro do culto, fora do culto, basta estarem as portas abertas, acessível a qualquer um da população, e isso configura, sim, um crime de homofobia. Eu tenho a impressão de que é um pouco difícil determinar o que é permitido e o que não é, doutora Berenice. Para o internauta que assiste, quando que a pessoa pode procurar uma delegacia, por exemplo? Quando que ela pode se sentir ofendida a ponto dela tomar uma atitude? Pois é, aí é um aspecto até um pouco subjetivo, ou seja, mas basta a pessoa se sentir ofendida, né, para ensejar um registro numa delegacia. Agora, ainda nós não temos essa legislação que criminalize, sabe? Eu achei muito interessante a colocação, um motivo torpe, né, que é a homofobia por ela, ou seja, isso sempre tem que haver um aumento de penalidade quando se comete algum delito, né, que já está tipificado na lei com essa qualificadora, né, do motivo. Mas, enquanto só um ato discriminatório, isso há necessidade de haver uma lei. Eu gostaria de acrescentar ao que já foi colocado pela Wander, que esse avanço significativo dos movimentos LGBT junto ao Congresso Nacional, onde não se consegue avançar, o movimento tem um aliado, eu acho que está sendo o Poder Judiciário,
que há uma década vem reconhecendo direitos com tal significado e com tal relevância, bom, que levou o Supremo Tribunal Federal, agora no dia 5 de maio, a proferir uma decisão fantástica. Então, também, lei não temos por este viés homofóbico, né, compromissado, fundamentalista do nosso legislador, mas temos um Supremo Tribunal Federal que revelou, tá, fantasticamente a posição da justiça e uma decisão com caráter vinculante, ou seja, nenhum juiz, nenhuma autoridade pública, sabe, com qualquer âmbito federal, estadual, municipal, pode dizer que as uniões, suas que eu chamo de uma expressão acolhida e utilizada na decisão, que essas uniões são sim uma entidade familiar e têm os mesmos direitos. Isso tem gerado, acirrado muito a reação. Então, o que está se vendo em termos de resistência e de manifestações contrárias, inclusive assim, vários sites, inclusive o meu, da parada, está sendo invadido por hackers, tiraram o meu do ar, né? Eu soube de vários outros. Está havendo um acirramento de tentativas de se desqualificar, de revogar. Só para ter uma ideia... Doutora, só um minutinho. Eu queria chamar um VT que a gente fez aqui, com as pessoas nas ruas, que eu quero aproveitar, porque ele vai dar pano para a manga para a gente poder saber a opinião aqui sua e de todo mundo. Tem como vocês colocarem o VT aí do Fala Povo, que a gente foi às ruas para saber, será que as pessoas ainda têm preconceito? Será que elas sabem que elas têm preconceito? Roda o VT aí, gente. Viemos às ruas saber se, afinal, ainda existe preconceito em relação aos homossexuais? Sim, no Brasil um dos piores tipos de preconceito, porque é o preconceito que não é explícito. É a tolerância por obrigação por lei. Sempre uma piadinha, um olhar de pouco caso. Andando na rua mesmo, tipo, eu tô passando, dou uma risada, fico olhando, fico mexendo, falando sempre alguma coisa, mas é uma coisa que você aprende a lidar. Acho que aqui no Brasil as coisas acontecem muito devagar, né? Então as pessoas ainda têm um preconceito quando vê 2 homens de mãos dadas, 2 meninas de mãos dadas, então acho que a galera não acostumou ainda com isso. Os homossexuais não estão ainda se comportando que eles devem se comportar normalmente. Nada de sair de mãozinha dada. Outro dia tinha 2 moços aqui perto da cultura, estavam se beijando e olhando para todo mundo de forma agressiva. Porque isso, eu sou bicho e daí? Ser gay é uma opção, só que tem pessoas, os próprios gays, que acabam querendo se aparecer demais, chamar muita atenção. Para mim é esse o motivo do preconceito. Homossexual não é nenhuma opção, tá? Hoje o respeito ele está sendo maior. Mas por quê? Por causa de status, por causa de dinheiro, por causa de uma certa postura. Todo mundo tem que ser tratado sem discriminação nenhuma, entendeu? E quando você, por exemplo, cria uma lei para proteger certo tipo de pessoa, você está tratando ela de uma maneira diferente. Ou seja, é contraditório, entendeu? Então, você tem preconceito? Não. Nenhum. Eu não, eu só ando com gays, assim. Eu sou hétero, mas eu tenho um monte de amigo gay, só vou pra balada gay. Não, não tenho. Se tivesse alguém na sua família? Pergunta difícil. Pra mim é normal, eu não acho que seja uma coisa... Tem coisa tão pior do que ser gay, ladrão, assassino, acho que não... Um homem ter um filho gay é um negócio meio complicado, mas... Como eu ainda não estou nessa fase, graças a Deus... Não é tão normal, ainda mais quando você fala de família. Então, eu meio que não revelei totalmente na minha família. A minha irmã sabe, minha mãe sabe, mas minha mãe ela não aceitou muito bem, então pra ela meio que bloqueou na mente dela, ela finge que é só uma fase. Meu pai não sabe de jeito nenhum, que é totalmente tradicional, cabeça fechada. Meus avós também. Tenho várias pessoas na minha família que são homossexuais, vivem super bem, minha família aceita meus pais, minha irmã no carro. Não tenho nenhum preconceito. Eu já tive alguém da minha família. E aí, como foi a aceitação? Assim, para a família dele não falava muito no assunto. Mas para nós, assim, que era primos, né, eu prima dele, eu sempre tive um bom relacionamento com ele. Aliás, assim, acho que foi através dele que eu aprendi a conviver mais com as pessoas e separar as duas coisas, a pessoa da opção sexual dela.